Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Jornal Cidade, hoje 4 de abril de 2026, aqui na TV Princesa. O controle sobre o preço do diesel cobrado diretamente na bomba para o consumidor final é uma das principais preocupações do governo federal, já que esse é o combustível mais usado para transporte de cargas. Por isso, qualquer mudança no valor cobrado pelo diesel pode afetar os preços de todos os produtos, já que o transporte é um dos principais custos. Em 2026, o governo federal e os estados fecharam um acordo para mitigar o impacto do ICMS sobre o diesel, criando um subsídio compartilhado com o diesel importado. A previsão da ANP é de que a importação de diesel em abril seja 13% maior que a média do que o país compra hoje. O movimento estratégico pode blindar o mercado interno diante das incertezas provocadas pela guerra no Oriente Médio. E para garantir que o preço seja justo nas bombas, o governo federal elaborou uma medida provisória para subsidiar a compra do diesel junto aos importadores, mas com responsabilidade dividida, 60 centavos custeados pela União e outros 60 centavos pelos estados. A medida tem validade até o fim de maio. A perda estimada na arrecadação é de R$1,5 bilhão. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, confirmou que a proposta já tem a adesão da maioria dos governos estaduais. Até o final da tarde desta terça-feira, eram 20. Os estados todos entendendo que é uma demanda deles cuidar de abastecimento, no momento em que tem que escoar a safra, no momento em que tem que manter o transporte público funcionando. Em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas classificou o acordo como razoável. A gente tem que ver como é que ela vai ser costurada, como é que ela vai ser estruturada, mas em princípio a ideia do Estado de São Paulo é fazer adesão. O subsídio da medida provisória se soma a outras ações já adotadas pelo governo federal, como a isenção de PIS/COFINS, que representa uma renúncia de R$20 bilhões, e a subvenção de 32 centavos por litro já concedida, que deve custar aos cofres públicos R$10 bilhões. O Brasil tenta criar um colchão de segurança para que o frete e a produção agrícola não sejam atropelados pela volatilidade no preço do barril de petróleo com a guerra lá no Oriente Médio. A estratégia é ter estoque garantido e preço subsidiado para atravessar pelo menos os meses de abril e maio sem problemas nas estradas. Medidas como essa continuarão sendo colocadas conforme o preço do petróleo se manter alto e, consequentemente, a oferta se mantiver restrita aí no mercado internacional. Em 2026, a tributação do diesel no Brasil está concentrada principalmente no ICMS estadual, que responde por cerca de 17% a 19% do preço final. Atualmente, tributos federais como o PIS, COFINS e o CID estão zerados por medida do governo federal, o que reduziu a carga total para algo em torno de 20% do valor na bomba. A partir de agora, os pais terão mais tempo juntos para cuidar dos filhos nas primeiras semanas após o nascimento. A Presidência da República sancionou a Lei Federal de número 15.371 de 2026, que amplia de 5 para 20 dias de licença paternidade. O objetivo é fortalecer a presença dos pais nos primeiros dias de vida dos filhos e promover a corresponsabilidade no cuidado com a criança. Os primeiros dias de um filho pedem presença. E no Brasil, esse tempo vai aumentar. Hoje, os pais têm direito a 5 dias de afastamento. Com a nova lei 15.371 de 2026, serão 10 dias em 2027, 15 em 2028, até chegar a 20 dias em 2029. No caso de filhos com deficiência, a licença será ampliada em 1/3. A lei também prevê que a Previdência Social vai arcar com o custo do afastamento. Na prática, a empresa continua pagando o salário normalmente e depois é reembolsada pelo INSS. Como explicou o relator da proposta na Câmara, o deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco. Isso amplia esse direito para outros trabalhadores que não tinham. Vou citar um exemplo, um entregador por aplicativo, que contribui para a Previdência Social porque tem um MEI. Se a esposa dele tiver um filho agora,
Como é que ele vai parar 5 dias e vai ficar sem renda? Vai ficar sem fazer entrega e sem receber o dinheiro e sem ter o dinheiro para comprar uma fralda, para poder comprar um enxoval, para poder custear o dia a dia da sua casa. Ele não tem esse direito de parar. Com o salário paternidade, ele vai passar a ter a renda garantida daqueles 10 dias a partir do ano que vem e até 20 dias quando chegarmos em 2029, e ele vai poder parar, estar junto da sua família, estar junto da sua esposa, do seu filho, sem perder renda, pois vai receber o salário paternidade do INSS. Pelo texto, a licença pode ser fracionada, uma parte usada logo após o nascimento ou adoção e a outra em até 180 dias. O trabalhador também poderá emendar a licença às férias. Tem estabilidade no emprego e direito de retorno à mesma função. A licença é um direito do pai biológico, do pai adotivo e de quem tem a guarda da criança, mas perde o benefício em caso de violência doméstica ou se deixar de prestar assistência financeira. Para o deputado Pedro Campos, a nova lei concretiza os princípios constitucionais. Que é a divisão do cuidado. É exatamente sinalizar para a sociedade que o homem também é responsável pelo cuidado, tanto quanto a mulher. Que o filho que foi gerado junto tem que ser cuidado junto. E que essas missões dentro de casa devem ser divididas com equilíbrio, com igualdade e com justiça. E o outro ponto é o equilíbrio no mundo do trabalho. Porque o que é que acontece? Como a licença maternidade é muito maior do que a licença paternidade, existe um preconceito em torno de mulheres em idade fértil, mulheres jovens que acabam não conseguindo vagas ou perdendo vagas para homens menos qualificados. Tem a igualdade no cuidado e tem a igualdade no mercado de trabalho, que também depende dessa equiparação dos tempos de licença paternidade e licença maternidade. Atualmente, a licença paternidade no Brasil é de apenas 5 dias, benefício que está em vigor desde 2008, quando a lei de número 11.770 foi sancionada, garantindo esse direito aos trabalhadores com carteira assinada, servidores públicos e assegurados do INSS. A licença vale após o nascimento, adoção ou guarda judicial de criança. Antes disso, não havia um período mínimo legal garantido para os pais. A campanha nacional de vacinação contra a gripe e influenza teve início neste sábado, dia 28 de março, em Batatais. A secretária de Saúde, Bruna Tonetti, convida os grupos prioritários para continuarem a tomar a dose. Veja. Bem, estou com a Bruna, secretária da Saúde. Nós vamos falar sobre a campanha de vacinação contra a gripe. Começou no dia 28 de março e vamos saber como é que está essa situação, Bruna. Uma semana, vamos falar assim, né, que começou essa campanha, e como é que está? O pessoal está indo vacinar? Está sim, até gostaria de reforçar o quanto a nossa campanha, que foi iniciada no sábado passado, né, como você acabou de citar, no dia D de vacinação contra a gripe, contra a influenza, foi de sucesso, né? Parabenizar toda a nossa equipe pelo empenho, os apoiadores, nós tivemos ali vários espaços que foram ocupados, inclusive de supermercados, né, da nossa cidade, que cederam espaço para que a nossa equipe pudesse estar ali vacinando a população. E foi impressionante, nós conseguimos somente no sábado passado vacinar 1.800 pessoas. É um valor expressivo para uma campanha que durou o período da manhã, que vocês acompanharam, e nós pretendemos dar continuidade a essas ações. Então, durante a semana, essa vacina ela está disponível nas unidades de saúde. Pode ir das 9 às 15h30 em todas as unidades, sem parar. No horário de almoço também está disponível para que vocês recebam o imunizante. E nós também estamos planejando novas campanhas de final de semana para poder proporcionar ao máximo o acesso da população à proteção contra esse vírus, que lembrando que agora nós iniciamos um período de infecções respiratórias. Então, é muito importante que vocês já se protejam. Pessoal da mesma etapa continua sendo aí vacinado, esse alvo principal, né, Bruna? Tem uma data para mudar esse público? Ainda não temos uma data para mudar o público, mas aqui em Batatais nós abrangemos bastante. Então, estamos vacinando idosos, nós estamos vacinando pessoas com comorbidades, ou seja, que tem alguma doença, hipertensão, diabetes, seja qual for essa doença, que pode já ser contemplado, pessoas que trabalham na área da saúde, trabalhadores, caminhoneiros, tem diversos públicos, né, escolares que estão sendo contemplados nesse momento,
que é importante que vocês, então, como eu disse, procurem, não percam a oportunidade de se vacinar em tempo oportuno, ou seja, antes dessas doenças circulatórias, infecciosas, respiratórias se instalarem, porque nós sabemos que agora, maio, principalmente, meio de abril, maio, é um período que nós temos a circulação de muitos vírus respiratórios. Então, protejam suas crianças, protejam suas famílias, participem. Semana que vem nós pretendemos, no dia 11, no próximo sábado, fazer uma nova estratégia de vacinação lá no Bosque Municipal, porque no dia 7 é o Dia Mundial da Saúde, que cai na terça-feira. Então, nós pretendemos estender para sábado, para poder fazer uma ação e proporcionar em um outro ambiente o acesso a essas vacinas. Como é que fica a questão dos acamados? Nós estamos também realizando os acamados. É claro que, como foi liberada a campanha agora, eu sempre reforço, se você possui algum familiar que esteja domiciliado, porque às vezes também ele não está necessariamente acamado, mas tem alguma situação peculiar de dificuldade de deslocamento, muitas vezes a nossa unidade de saúde vai até o próprio carro, né, para conseguir fazer essa vacinação, proporcionando o maior conforto possível, mas nós temos uma parceria com o Serviço de Atendimento Domiciliar, com o SAD, que nos ajuda nessa vacinação dos acamados. As unidades de saúde também fazem cadastros, então pode procurar a unidade de saúde, que a equipe se organiza para ir até o domicílio fazer essa vacinação. Nós estamos trabalhando também para atingir, obviamente, esse público, que é um público vulnerável, né, que está em domicílio, mas também em risco para infecção, porque tem contato com outras pessoas. É importante reforçar que os cuidadores também são contemplados. Só relembrando, para a gente finalizar, que levar a carteirinha, porque aí dá para ver se a pessoa está em dia com as outras vacinas, né, Bruna? É verdade, principalmente crianças, tá? Leve a carteirinha de vacinação, porque além da identificação de que você foi contemplado na campanha deste ano de 2026, né, no registro, nós também conseguimos dar uma olhadinha para ver se não está faltando nada, se não é uma oportunidade para receber um outro imunizante. Então, não deixe de levar o seu registro para que a gente possa fazer esse trabalho ainda melhor para vocês. Empresário, ou você, empreendedor de batatais, você não está sozinho. Há quase 5 décadas, a ACE Batatais é a sua parceira para crescer, inovar e fortalecer o seu negócio. Você sendo sócio da ACE, você tem acesso a vários produtos e serviços que fazem toda a diferença. Registro de marcas, cartão multibenefícios, programa de estágio, análise de crédito, banco de currículos, capacitações, consultorias, networking e muito mais. A ACE representa e defende os interesses da classe empresarial e trabalha sem parar para fortalecer e impulsionar o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Associe-se à ACE Batatais e seja parte integrante desse movimento. ACE Batatais. Para você, por você, com você. Moto é economia no trabalho, agilidade e praticidade no dia a dia. Mas se ela parar, quebrar, Pereira Motos resolve. Transparência e profissionalismo de uma equipe qualificada e experiente na mecânica de motos de várias marcas. Com loja de peças e acessórios completa. Quer uma moto nova? Aqui você tem a garantia da melhor negociação. São motos 0 km e seminovas. Inclusive motos, bicicletas, patinetes e triciclos elétricos. Rua Arthur Lopes de Oliveira, 511. Chama no WhatsApp 16 3662 1361. Com Pereira Motos. Só anda a pé quem quer. Vem pra cá. De volta com o Educador Entrevista, vamos à nossa segunda parte do programa, falando agora um pouquinho a respeito de Copa Educa. Recebo aqui o Aleph, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Guto, todos os telespectadores aí da TV Educadora. Vamos para mais uma Copa, né? Vai começar. É isso aí. E é interessante, né, a gente falar de Copa Educa, né? Que assim, a gente tem visto o resultado bacana, a mobilização que tem gerado. Esse ano, né, com esse formato um pouquinho diferente, né, em mais de uma etapa, mas que a gente vê o quanto mexe aí com a prática esportiva na cidade. Sim, mais uma competição que chega para agitar, né? O futsal esse ano foi um ano legal, né? Com a volta aí da Copa 14 de março. Vamos dizer assim, que então no primeiro semestre, ela que agitou o futsal aí de Batatais. E agora temos aí a Copa TV Educadora de novo, né? Porque é a 5ª edição, só que é o 2º ano consecutivo, né? Tava aí mais de anos e anos parado, uma competição tradicional da cidade. Então a Educadora, com a iniciativa com a Secretaria de voltar a realizar essa competição ano passado, deu muito certo, né? A gente cobriu, estava lá.
equipes de fora, a final foi muito bacana. Teve um momento lá de discussão, mas de resto o campeonato foi muito bom, né? E tava a conversa de manter para esse ano e confirmado, né? A mudança foi a categoria, né? Porque ano passado foi livre, esse ano foi para a categoria sub-21. Teve algumas equipes, né, que reclamaram porque queriam participar, né? Dá muito movimentação, tem muitos atletas, mas ficou legal também para a garotada, né? Porque às vezes os meninos de 16, 18 anos, às vezes não jogam, não entram. Então agora é um campeonato só deles. A secretaria também tem uma ideia de captar atletas para o ano que vem, então vai estar observando ali. Uma ideia legal. E trouxe mais equipes de fora, né? Porque a competição fechou aí com 8 equipes de Batatais e mais 8 equipes de fora, né? Fechou no total ali de 16 equipes, então foi legal também, trouxe uma garotada. E quando se trata assim de futsal, né? É mais fácil você montar a equipe com cada vez mais novo do que cada vez pessoal mais velho, né? Porque a rapaziada está trabalhando e tudo mais. Então, a iniciativa, a ideia foi essa e deu certo, né? Pelo menos na montagem das equipes para a competição. Já observávamos no ano passado essa questão, né, da região participando em peso, esse ano mais ainda, e com uma outra questão, né? A gente às vezes falava aqui do ano passado da participação específica de times de bairro, etc., mas nenhum 100% composto ou pelo bairro ou muitas vezes pela cidade, né? Você tinha inclusive equipes mistas que você falava que era da cidade X, mas tinha gente da cidade Y e Z também participando, o que não muda esse ano. Sim, hoje em dia as equipes fazem muito isso, né? Elas entram com o nome, mas ali dentro tem um misto de tudo, né? Eles pegam atletas de diversos lugares, né? Esses dias aí a gente até brincou, o amador de Batatais é muito forte, né? O futebol, o futsal. Esse dia tava tendo esses torneios, né? Que a galera faz, desafia um com o outro. Se eu não me engano, foi Matador contra Mutirão. E você olhava não, era Matador e Vixe, algo assim. E os atletas praticamente nem moravam nos bairros. Então eles chamam, convidam os outros atletas para jogar, se desafiam ali. Isso aí faz parte. Assim como foi ano passado também. Uma equipe que faz muito isso, que os atletas são mesmo do bairro, era o Mutirão, que é o atual campeão da competição, né? Esse ano o Mutirão não entrou com molecada mais nova, mas com certeza tem muitos atletas novos aí que moram ali no Mutirão que vão estar espalhados por diversas outras equipes, né? Mas temos a equipe do Matador, que entrou, uma das equipes aí da Quebrada de Batatais, que vai representar a equipe do Matador e do Caveira, também duas equipes tradicionais aí, que vai ser muito legal. Perfeito. E é interessante isso, né, como você coloca, né? Porque quando a gente pensa na faixa etária, também ajuda isso, né? Montar times para os demais campeonatos, não é? Para as ações aí que a gente vê que ainda estão para acontecer e pensar o futuro do esporte também, né? Sim. Hoje em dia eles têm que olhar para frente, né? Não só o hoje e não ontem. Então você tem que olhar para frente. Já estamos aí na reta final de ano. Eu entrevistei o Wendel, que está tomando conta ali do futsal e tudo mais. E ele falou especificamente isso, né? E ele teve duas equipes, inclusive, que terminou agora recentemente um outro campeonato de futsal tradicional que chama Paulista Sul Minas, que capta muitas equipes da nossa região, da região ali do sul de Minas e tudo mais, diversas categorias. Batatais entrou com 3 equipes, aí tem o Deportivo 13, que é uma equipe que está na Copa TV Educadora, as equipes da Secretaria e do CEJAF, né, que todas ali fazem parte da Secretaria, categorias do Sub-8 até o adulto, e o Centro de Cultura Física de Batatais, né, Popular Piscina. Então o Batatais teve mais de 10 equipes aí nessa competição. E o Wendel teve 2 equipes dele que chegou nas semifinais, foi o 16 e o Sub-19. Então ele já está pensando na montagem dessa equipe para as próximas temporadas, né? E vai usar o campeonato para isso. E quem ganha com isso? É a molecada que vai estar ali jogando, talvez moleques de fora, né? A equipe de Brodós pode ter meninos jogando por Batatais. E vai ter oportunidade de estar jogando outras competições aí, além de se mostrarem uns para os outros, né? Porque também tem outras equipes de fora, vão estar observando os meninos, pode convidar para jogar, enfim. Então é um leque muito grande, né? Que além deles estarem jogando, se entretendo, ainda pode estar nos outras temporadas aí, visando para jogar para outras equipes, né? Campeonatos tão importantes que a gente tem aí. Falar um pouquinho, Aleph, a respeito dos jogos de hoje, né? Tabela aí já, o que a gente tem no cardápio da Copa? Sim, começando já hoje a Copa, só trazendo destaque, já que a gente está falando de futsal, né? Tá rolando a Copa do Mundo de futsal, Sim. O Brasil briga pro Hexa também e acabamos de virar aqui semifinal contra a Ucrânia, estamos indo pra final, hein? Tá quase acabando, hein? Vamos Brasil, tem que ficar na torcida aí. Seguindo no futsal agora para Batatais, começa hoje a Copa oficialmente, né, Lu? Já temos 2 jogos, lembrando que o formato vai ser assim. Jogos 2 vezes por semana, as quartas e as quintas-feiras na noite, aqui no ginásio do Marianão. Sempre 2 jogos na noite, né? Rodada dupla. Começando hoje, então, a rodada de abertura, lembrando que a entrada é gratuita, todo mundo convidado e vai ter cobertura total da TV Educadora.
Temos 2 jogos, Grupo A e Grupo C, vão abrir a competição hoje. Pelo Grupo A joga a CEMEL Sub-21, que é a equipe que vai estrear, se representando a secretaria, contra a equipe do AACR Futsal. A AACR Futsal é a equipe do Simeone que chegou na final ano passado, né? Equipe de Ribeirão Preto. Eles chegaram na decisão ano passado, só que agora vem com uma molecada, né, mais nova, que é Sub-21. Então, a CEMEL Sub-21 e a ACR Futsal de Ribeirão fazem o jogo de abertura às 7h30 da noite. Em seguida, às 8h30, pelo Grupo C, teremos a equipe do FISA, que é de Serra Azul, equipe nova, aí, participante da equipe de Serra Azul, contra a equipe do Desportivo Brasil, equipe A. O Deportivo Brasil entrou com 2 equipes, né? Legal, entrou com a equipe A e a equipe B. Então, joga hoje a sua equipe A. E legal que vai ter 2 jogos, né? Com a equipe de Batatais e com a equipe de fora. Então, repetindo, às 7h30, temos aí o ACR de futsal contra a equipe da CEMEL, né? Sub-21. E depois, às 8h30, teremos então a equipe de Serra Azul contra a equipe do Desportivo Brasil A. 2 jogos, então, abrindo a competição. Sempre nessa faixa etária, né? Pelo que eu vi ali na tabela. Sempre o primeiro às 7h30, depois às 8h30. Às vezes dá uma atrasadinha ali, mas não foge muito disso. E falando ainda de tabela, Lu, se nada mudar, a Secretaria já soltou a tabela, inclusive tem meu portal A7 Esportes, né? A galera pode entrar aí, que a gente já soltou a tabela completa lá. Tá lá para quem quiser baixar e acompanhar. No meu site, a7esportes.com.br. Competição começando hoje, dia 2. E as finais está marcada para o dia 4 e dia 5 de dezembro. Então, ali no comecinho de dezembro vai ser finalizada a competição. E por que dia 4 e dia 5? Porque no formato, falando um pouquinho agora do formato também, a Secretaria também, outra novidade foi a mudança, né? Agora, os 2 primeiros se classificam para os mata-matas, só que eles terão uma espécie de Série A, Série Ouro e Série Prata. Então, os 2 primeiros de cada grupo vão para a Série Ouro, os 2 segundos vão para a Série Prata. Então, as equipes que não se classificarem vão fazer ali a disputa entre eles na Série Prata. E vai ter a final também, vai ser um dia antes. Vai cair no dia 4 de dezembro, na quarta, e depois dia 5 ali na final da Série Ouro. As equipes continuam disputando até a final, e isso é interessante também, porque acaba motivando. Sim, acaba fazendo mais jogos, né? Aquela, vamos perder, às vezes tem equipe que chega na última rodada e já está eliminada, não dá time, ou dá WO, tá desanimado. Não, agora eles têm a oportunidade até de ser campeão, né? Então faz uma Série Ouro para as equipes melhores classificadas, as equipes que não se classificarem continuam a disputa também entre eles ali na Série Prata. Então mais uma novidade legal, que a competição vai continuar tendo normal para todas as equipes aí. E todos terão chance de ser campeão, assim. Perfeito. Porque é isso, né? A etapa inicial acaba sendo uma peneira classificatória aí da potencialidade dos times. Sim, vai ver quem vai ser os melhores ali do grupo, né? Reforçando sobre os grupos. Fechou em 16 equipes, aí fez 4 grupos de 4. Então, todos se enfrentam ali, os 2 primeiros se classificam para ouro, os 2 segundos para prata. Então, dá esse ânimo a mais, né, para a galera. Principalmente, 8 equipes de fora vindo viajar, dá um ânimo para eles, né? Não conseguem classificar para ouro, mas vamos para prata, né? Vamos buscar o título ali, até a molecada se anima também. Sem dúvida. E acaba sendo também um incentivo de constância de jogos, né? Porque muitas vezes a gente vê isso, né? A meninada se reúne, treina, etc., mas pratica pouco. Né? Ou está em fases que não tem muito campeonato, não tem muita competição, então acaba sendo um estímulo para se manter na ativa aí nos campeonatos. Sim, ainda mais nessa reta final do ano, né? Talvez a gente falou do Sul-Minas, né? O Sul-Minas terminou agora, então, que nem o ano passado, a molecada nesse final de ano acabou, não tinha mais nada, não sei os amistosinhos deles que eles faziam. Agora não, tem uma nova competição começando. Então é mais um estilo, né? Tem meninos que jogou a Sul-Minas, eu tava lá na final lá sábado, tem menino que já tava animado. Já começa, né, o campeonato e tudo mais, então eles já vão começar uma nova competição, né? Então você vê, a gente tá na reta final do ano, mas até dezembro, né? São 3 meses aí, então tem mais um campeonato aí pra garotada se movimentar aí. E também é um estímulo pro atleta individual, né? Porque às vezes você tem aquele talento que está num time que não rendeu bem, né? Mas é uma maneira dele mostrar o trabalho aí e, quem sabe, receber convites. Sim, receber convites, mostrar, principalmente às vezes você está numa equipe mais fraca, mas joga com uma equipe mais forte, geralmente o atleta se motiva mais, né? Fala, nossa, vou jogar com os caras que são melhores que o meu time, melhores que eu, então vou jogar o dobro para mostrar que eu sou tão bom quanto eles, né? Então vai motivar muito essa galera. E tem aquelas rodas, né, troca. O moleque tá jogando um time hoje, ano que vem ele vai estar em outro, com certeza, que vai ser convidado por outras equipes. Muito bom. Aleph, gratidão sempre aqui por conversar conosco, né? A gente tá junto aí até o final dessa Copa, né, de mais uma ação, e a gente espera realmente, né, que a gente tenha tanto sucesso como no último ano, né,
com essa participação intensa e esperando também, né, que as pessoas prestigiem aí presencialmente no Marinheirão. Sim, Lu, eu agradeço o convite, agradeço novamente a Educadora por estar convidando eu para ser o repórter oficial da competição. A gente vai estar cobrindo, entrevistando a molecada ali. E convidar todo mundo para sempre comparecer nos jogos, né? Às quartas e às quintas-feiras à noite aqui no ginásio do Marinheirão. Então, galera, prestigiem, né? Apreciem, que é uma competição muito legal que vai agitar aí o nosso esporte amador nesse final de ano. Agradeço mais uma vez a Educadora, e meu portal também, o A7 Esportes, vai estar cobrindo, fazendo cobertura total ali no Instagram. Então, vamos para mais uma competição. Em Brasília, 19h26. Você não quer ser notícia do Canal 38? Não deixe acontecer, porque aqui a notícia é nua e crua, do jeito que ela é, sem retoque, sem maquiagem, doa a quem vê. Jornal Cidade termina aqui. Fique agora com a programação da Rede Minas, TV Brasil e TV Cultura. Isso mesmo, Sula, porque amanhã é feriado aqui em Brasília. Será comemorado o Dia do Evangélico. E por isso, nós só voltamos na segunda-feira. Uma boa noite para você, um bom final de semana. E não esqueça, às 7h da segunda nós voltamos. Até lá. Para você, uma boa e abençoada noite, um bom fim de semana e uma Páscoa abençoada. Quer ouvir música brasileira de qualidade 24 horas por dia? Quer ficar por dentro de tudo o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo? Quer saber mais sobre os artistas e a rica produção musical do Brasil? Quer ouvir uma programação com músicas que você ajuda a selecionar? Sintonize a AM 1200 kHz no seu dial. Rádio Cultura Brasil, a sintonia da música brasileira.